Queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas lives do Grupo Espírita Foco de Luz de Valinhos. Essa nossa reunião acontece todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, por conta da suspensão das nossas atividades na casa. Como eu gosto sempre de frisar, nós costumamos fazer essa reunião presencialmente, nesse mesmo horário, e aqui nós estamos tendo a oportunidade de alcançar um público maior, termos pessoas de longe vindo trazer a palestra para nós, apesar de que hoje essa pessoa que está aqui, ela é bem de pertinho, né? Mais uma vez o nepotismo rolando aí, né? Para deixar claro que não sou eu que escolho os palestrantes, é a Vanu, a Elídia é minha mãe, como muitos sabem, vai trazer a palestra para a gente de hoje. Né? E para nós começarmos, antes de mais nada, nós vamos fazer aquela nossa prece para iniciarmos nos harmonizando, buscando a paz que a presença de Jesus em nossos corações, em nossas vidas promove. Querido Jesus, antes de tudo, o nosso agradecimento sincero, Senhor, pelo suporte que nos oferece todas as sextas-feiras para promovermos esse trabalho que visa levar ao maior número possível de corações a luz do seu Evangelho. Querido Mestre Jesus, o nosso agradecimento imenso pela confiança que deposita em nós nessa tarefa de bastante responsabilidade. Nós reconhecemos, Senhor, a gravidade da situação pela qual nosso planeta vive nesse momento, e por isso, Senhor, nós pedimos humildemente que faça dessa nossa reunião uma ferramenta de consolo, de amparo, de sustentação em massa. Que o maior número possível de corações sejam consolados, sejam tocados pelos recursos educativos que nós vamos tratar nessa noite. Para isso, Senhor, nós pedimos que nos ilumine, que nos inspire, sobretudo a nossa companheira Elídia, que fará a palestra de hoje, que ela tenha a inspiração mais alta possível do seu amor. E pedimos humildemente que nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. E agora eu vou deixar vocês na companhia da Dona Elídia. Fiquem todos em paz aí, já já eu volto. Boa palestra aí. Boa noite, meus queridos amigos. Estou aqui ainda me familiarizando com essa nova ferramenta, mas é muito bom estar aqui mais uma vez junto com vocês. Nós vamos abrir as nossas reflexões citando Apocalipse, capítulo 3, versículos 20. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A gente, depois da gente ler esse versículo, nós vamos apresentar aquela imagem, e o nosso técnico aí, isso, que maravilha. Essa pintura foi feita no ano mais ou menos de 850, e foi o William Hurt que fez essa pintura. Ela tem várias versões, uma Jesus está de um lado, outra está do outro, mas eu escolhi essa porque eu achei ela mais bonita. Mas, na verdade, ela vai ilustrar a nossa palestra aí. Ao longo da nossa palestra eu vou chamar essa ilustração para a gente refletir em cima do que ela nos transmite.
Tem algumas pessoas que usam, né, essa imagem de Jesus batendo a porta para dizer assim, estou batendo a porta do seu coração, eu quero entrar no seu coração. Mas eu vou usar ela com uma outra visão. Já começa assim, a gente tem que tomar cuidado de observar que não tem maçaneta, não tem fechadura do lado de fora da porta. Só do lado de dentro, justamente para aqueles que dizem assim, tem que ser aberto, o teu coração tem que ser aberto de dentro para que Jesus entre. Né? Então, baseado então nesse Apocalipse, eu vou deixar assim claro que Jesus ele já bate na nossa porta há 2000 anos, né? Há mais de 2000 anos que ele já bateu. E ele bateu e está lá. E ele está lá pronto para nos ajudar. Esta é a mensagem para nós de hoje. Porque nós vamos falar sobre o ajuda-te, que o céu te ajudará. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu 25º capítulo, nós vamos ler só o item 1 para ilustrar a nossa reflexão da noite. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão o Pai que está no céu dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pede. Bom, nós vamos dividir isso em várias etapas, mas a nossa primeira reflexão é sobre aí o primeiro parágrafo, pedir e você dará. Esse parágrafo, ele está assim, recheado de palavras que na gramática portuguesa a gente vai chamar de verbo. E verbo, a gente sabe que é a ação, né? Pedir, abrir, procurar, achar. São palavras que nos estimula a fazer alguma coisa. E é isto que nós vamos conversar ao longo da nossa reflexão, do quanto nós temos que fazer para que alguma coisa nos aconteça. Aí eu trouxe esse livro aqui, Minutos com Chico, eu não consigo na câmera. Minutos com Chico, é do José Carlos de Luca. Gosto muito desse livro porque o de Luca ele é muito carinhoso para escrever. São 2 textos que nós vamos ver aqui, que, claro, não vou ler para a gente não perder tempo, porque o nosso tempo é curto demais, né, meus amigos? O primeiro é Receita para Melhorar. O Chico trouxe, pela sua psicografia, essa receitinha que eu vou ler. Isso eu vou ler. 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, interruptor na língua. Seria bom, né? Se a gente tivesse um interruptor liga, desliga na nossa língua. Vigilância nos ouvidos. E o que vai servir muito para nós é esse agora. Serviço útil, incessante nos braços. Simplicidade no estômago. Olha que receitinha, né? Que ingrediente para a nossa vida. Simplicidade no estômago e boa direção nos pés. Então, isso é uma receita ditada por um espírito, um mentor, ao Chico. E aqui o nosso amigo De Luca, ele vai comentar dizendo que a gente almeja muitas coisas. Nós almejamos uma casa nova, um carro novo, um bom companheiro, uma boa companheira. Nós almejamos um emprego melhor ou até um emprego para os desempregados. Nós almejamos saúde no nosso corpo. Enfim, nós queremos aquela viagem. Nós almejamos
E quando é que nós almejamos, então, melhorar as nossas imperfeições, os nossos vícios, né? Então, assim, a gente almeja, a gente quer, a gente deseja, mas ele diz também que nós sempre colocamos os nossos desejos na mão de outro. Muitas vezes a gente fala, mas eu não ganho melhor porque o patrão não valoriza o meu trabalho. Eu não consigo subir na vida porque eu não tenho oportunidades. Né? Enfim, e aí a gente coloca isso na mão dos nossos mentores, né? Me dá saúde, meu Deus, né? Envia teus anjos do céu para me proteger. A gente sempre está esperando que aquilo que nós queremos venha por milagre divino, né? Por milagre divino. Só que acontece que não é bem assim. Aí ele diz assim, é claro que jamais poderemos dispensar o amparo espiritual. Claro que a gente vai sempre rogar a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores. Quando a gente precisar de alguma, a gente vai pedir, né? Mas acontece que Deus nada poderá fazer por nós se estivermos de braços cruzados, ou mesmo de braços abertos aos desequilíbrios. E ele completa: a regra é que Deus ajuda quem se ajuda. Veja que nesse pequeno trecho, ele vai dizer para nós que, apesar da gente precisar muito do amparo e da ajuda divina, dos mentores, de Jesus, a gente não pode ficar de braços cruzados, esperando que aquilo aconteça. Nós não podemos, ou então, abrir o braço para fazer um monte de coisas erradas. Se eu fico só nos erros, nos enganos, como é que eu vou esperar que algo de bom aconteça para mim? Se eu cruzar os meus braços, como é que eu quero que aquele serviço aconteça? Então, aí ele diz aqui que a regra é que Deus ajuda quem se ajuda. Minha mãe, pessoa ignorante de estudos, que viveu na roça, plantando, colhendo, criando os animais, ela diria assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Quer dizer, ela sabia que se ela levantasse de madrugadinha e fosse cuidar dos animais, ela teria os animaizinhos para alimentá-la. Ela sabia que se ela levantasse cedinho e fosse para a roça, plantar, cuidar, tirar as ervas daninhas, ela teria o seu alimento. Você vê, na sabedoria dela, ela sabia o que ela precisava fazer. Não adiantava ela ficar esperando que Deus fizesse a parte que competia a ela. Nesse mesmo texto, temos aqui, Deus nos empurra adiante quando decidimos andar. Veja que Deus espera o nosso movimento para que Ele nos ajude. Depois ele tem um trechinho que eu gostei bastante, que eu resolvi assinalar assim bem forte. Deus abre as portas quando tocamos a campainha. Na verdade, eu coloquei essa frase como a nossa parte emocional. Eu vivo querendo ter paz. Todos nós queremos ter paz de espírito. Todos nós queremos deitar a cabeça no travesseiro e dormir aquele sono tranquilo. Mas passamos o dia inteiro, às vezes, nos colocando naquela posição de raiva, naquela posição de inconformismo. E algo que me aconteceu às 7 horas da manhã, quando é 11 horas da noite, eu vou deitar, eu fico lá me remoendo.
Ah, aquele fulano me fez isso, isso, isso. Meu filho fez aquilo, o esposo ou a esposa me fez isso, aquilo. E aí você deita com a cabeça com aquilo. Como é que você quer ter um sono tranquilo? Porque você passou ao longo do dia remoendo, né? Veja que você quer trabalhar num emprego onde você seja feliz. Quem que não quer levantar de manhã e procurar um trabalho onde ele seja feliz? Só que você só vê o lado ruim. Você passa o dia inteiro trabalhando, reclamando, resmungando. Aí você chega em casa, ai, aquele emprego, aquele trabalho, que saco, amanhã eu tenho que voltar lá. Vai dormir com isso na cabeça. Como é que você quer ter paz? Como é que você quer ter um sono tranquilo? Como é que você quer acordar de manhã e lembrar que você tem que ir para aquele trabalho? Horas, meus amigos, se aquele trabalho está chato, se aquele trabalho está difícil, se o chefe... Cabe a você melhorar. Fazer as mudanças necessárias dentro desse trabalho. Não pode simplesmente você esperar que venha do outro a atitude de melhorar o comportamento. A gente sabe que é regra. Eu só faço mudanças na minha pessoa. Eu não consigo mudar meu esposo, meu filho, meu chefe. Eu não consigo fazer essas mudanças. Eu consigo mudar de emprego, né? É decisão minha. Eu tenho que ter a coragem de pedir as contas, não estou legal, e eu ir procurar outro trabalho. Inconformismo no trabalho vale a pena. Mas, se é um trabalho que você necessita, que você sabe que você precisa, então não é melhor você se apaziguar com o trabalho? Então, veja, aqui quando ele diz, quando tocamos a campainha, porque sou eu que tenho que abrir o meu entendimento, a minha aceitação daquela situação, daquele companheiro ou companheira que está me trazendo de sabores, e eu ver de uma forma diferente. Cabe a cada um de nós. A paz, ela é construída não com aquilo que está ao meu redor. A paz, ela é construída por dentro de mim, do jeito que eu interpreto e vejo os acontecimentos que me acontecem, os fatos que me vêm. Bom, voltando de novo para o nosso evangelho, desculpa que hoje vai estar... Lá no nosso texto, no item 2, ele vai dizer assim, sobre o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a essa, ajuda-te que o céu te ajudará, que é o princípio da lei do trabalho. Aqui nós vamos refletir um pouquinho sobre as leis divinas, as leis naturais. Deus tudo cria e cria leis para governar. E uma das leis que rege toda a obra de Deus é a lei do progresso. Tudo está fadado ao progresso. Só que o progresso, ele só acontece pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Eu só vou conseguir ter mais conhecimento se eu fizer o esforço do estudo. Eu só vou ter um emprego melhor se eu fizer o esforço de me melhorar. Então, o meu progresso físico, financeiro, moral, espiritual, ele só depende do trabalho que eu faça para conseguir. Eu quero vencer os vícios. Eu tenho esse ou aquele outro vício. Pode ser um vício físico, pode ser um vício moral, né? Eu preciso vencer. Mas não basta você dizer, eu quero vencer, eu vou vencer. Deus, me ajude a vencer. Nós costumamos sempre jogar isso para Deus.
E aí a gente joga para Deus, aí a gente não consegue e fala, Deus não me ajudou, Deus não quis, isso está acontecendo porque Deus não porque Deus quer. Porque é muito fácil para mim, é muito fácil para todos nós jogar a carga das nossas falhas para os outros. A gente não quer assumir a postura da nossa responsabilidade diante daquilo que acontece. Nesse quesito trabalho, esforço e progresso, eu assisti uma entrevista que eu achei muito interessante trazer para vocês, na IPTV, horário do almoço. A jornalista entrevistava uma moça que era chefe de RH ou de alguma dessas empresas de contratação de estagiário, e eles estavam falando que está muito baixo o nível de estagiário, de vagas de estágio, está muito difícil para se conseguir uma vaga. Aí a entrevistadora, jornalista, perguntou para ela, né? Mas que conselho você daria para aquele que está desempregado, sem um estágio, para que ele pudesse conseguir esse estágio? Achei muito interessante a resposta dela. Ela cita 3 coisas. Primeira, a pessoa precisa estudar. Olha, veja como já vem lá, né? Estudar, se melhorar, fazer cursos novos, buscar. Aí ela usou a segunda palavra, se aperfeiçoar. E ela falou, se você quer ser uma vaga de engenharia, então comece a ver qual é as ferramentas que você pode trabalhar, com tipo de design, com isso. Faz cursinho online, assiste o Google aí, pesquisa, e isso ela ia dando direção. Se aperfeiçoe. Você quer ser um estilista? Começa a ver o que é as tendências da moda, qual o diálogo novo nesse sentido. Você quer ser um bom pedreiro? Procure se especializar. Vai saber que material que você tem disponível no mercado agora. Enfim, para que na hora que você chegar para uma entrevista, para uma vaga de trabalho ou de estágio, você esteja melhor do que você estava no emprego anterior. Porque se você não se reciclar, e hoje em dia a internet é uma ferramenta maravilhosa, se você não procurar aprender algo mais, você não vai ser diferente. Tem 10 na sala para entrevista, eles vão pegar o melhorado. Só que aí ela citou uma terceira coisa que eu jamais esperava ouvir, que é muito importante para quem está fora do mercado e querendo um trabalho. Ela falou assim, voluntariado. Seja voluntário de alguma coisa. Você não está trabalhando, seja voluntário. Porque numa entrevista, se você falar que você ajuda em tal instituição, que você é voluntário, honesto naquela tarefa, nem que não tenha nada a ver com aquilo que você faz. Porque ela diz que isso demonstra que você tem boa vontade, que você é proativo, que você busca as coisas. Nossa, eu achei essa entrevista assim maravilhosa, porque eu já estava construindo aí o raciocínio lógico aqui da minha palestra. Eu falei, gente, isso tem tudo a ver. Se eu quero algo, se eu almejo algo, eu preciso me preparar para aquilo. E tem tudo a ver com o que a gente vai conversar a seguir, né? Então, o esforço próprio, a vontade, a perseverança é que vai fazer você vencer. E a gente diz aqui que quando você abre, está aqui, eu li, uma das regras, lembra que eu falei que uma das regras ia ilustrar para nós aqui? Uma das regras é justamente essa, serviço útil e incessante nos braços. Se você é aquele que está sempre se ocupando com alguma coisa, você não tem nada para fazer, vai limpar um jardinzinho, vai tirar uma planta, vai plantar uma plantinha nova, vai limpar uma vidra, vai fazer qualquer coisa. Porque quando você está mostrando para Deus que você quer trabalhar, que você quer fazer,
você vai conseguir. Assim como na saúde. Eu quero saúde. Meu Deus, me protege dessa doença, me livre de... Mas eu não faço nada para melhorar. Nada. Eu saio para a rua, não uso máscara, escandalizo, em casa dou minhas festinhas, chamo todo mundo. E como é que eu quero ser protegido? Então, veja que nosso raciocínio, ele vai caminhando no sentido de que parte primeiro da gente. Lembra que a gente falou que ia voltar várias vezes naquela imagem maravilhosa que está aí na tela para vocês? Jesus está lá. Ele está lá há 2000 anos, falando, estou aqui para te ajudar. Eu quero entrar na sua vida e ajudar você a resolver seus problemas. Mas para isto, ele precisa da sua ajuda. Por isso que eu dei o meu título lá. Como é que eu vou chamar essa palestra? Qual o título que eu vou dar, né? Ajude Deus a te ajudar. Mas a gente vai chegar lá. Ainda no Minuto com Chico, nós temos um segundo texto que é justamente o que deu o título da nossa palestra. Esse segundo texto diz assim: ajude Deus a lhe ajudar. É maravilhoso. Esse livro aqui, com Chico, tudo é muito bom, né, gente? Muito bom. Ele diz aqui: os espíritos amigos sempre se mostram dispostos a nos auxiliar, mas é preciso que, pelo menos, lhe oferecermos uma base. E aí ele diz aqui: nada se pode fazer do nada. Olha, esse texto ainda vai mais, a gente vai trazer mais algumas coisas dele, mas vamos parar nesse pedacinho. Nada se faz do nada. Também não chegamos a lugar nenhum sem sair do lugar. Veja, até Jesus, para fazer a multiplicação dos pães lá, aquela cena, para ajudar, pediu. Então, veja, lá narrado por João, no capítulo 6, versículo de 1 a 14, ele vai nos contar que Jesus estava lá no meio da multidão, os seus discípulos, e pregando, e achou por bem chamar os discípulos para um lugar mais sossegado, mais tranquilo. E eles, então, caminharam até um lugar mais deserto, beira da praia, enfim, um lugar tranquilo, onde ele achou tranquilo, só que ele foi com os discípulos e aquela multidão falou assim, onde o mestre está, nós queremos estar também. E foi todo mundo atrás. 5.000? Não me lembro direito a quantia. Mas uma pequena multidão. E ali, durante o dia, Jesus pregou, aconselhou, falou. Chegando lá para o fim da tarde, vem um dos seus discípulos e diz, mestre, está tarde e o pessoal está com fome. O que eu faço? O que eu faço? Eu mando todo mundo para casa, que cada um vá para sua casa se alimentar? Ou a gente vai aí até a cidade mais próxima, vende alguma coisa e compra algo para alimentar esse povo? Mas é uma multidão. Aí Jesus diz assim, o que nós temos? O que vocês têm? Olha que lógica maravilhosa. O que vocês... O que temos aí? Né? E aí eles falaram, 5 pães e 2 peixes, que era aquilo que eles tinham levado suficiente para alimentar os apóstolos e Jesus. E o que Jesus fez? Falou, traz aqui, traga para mim os peixes e os pães. E eles trouxeram os peixes e os pães. E aí Jesus diz,
Organiza toda essa multidão aí em grupo de 200 e vai formando filas. Organiza o povo e vamos distribuir. E ali, quanto mais ele ia distribuindo, mais os pães iam se multiplicando e os peixes também. E ele foi distribuindo, e eles foram distribuindo, e não acabava. E todo mundo comeu. Ficou todo mundo saciado. E aí, Jesus diz o seguinte, todo mundo feliz, comeu? Então, agora, recolhe tudo que sobrou. Não deixa nenhuma migalhazinha. Põe no cesto e vamos levar para momentos posteriores. Veja, meus amigos, que essa passagem é muito rica. Jesus está dizendo assim, olha, para que eu possa fazer algo, você precisa me dar algo antes. Você precisa dar algo de você para que Jesus possa te multiplicar as bênçãos suas. Veja que ali na imagem da porta, ele diz assim, eu estou aqui. Se você abrir a porta, quer dizer, você vai ter que me dar essa abertura para que eu te ajude. Se você não me oferece nada, como é que eu posso te ajudar? Ah, mas eu quero aprender inglês, daqui a um ano eu vou aprender inglês. Se você não começar hoje é dia 4/9 de 2020. Gente, eu costumo dizer que o tempo passa, né? Vai chegar o dia 5, o dia 6, o outubro, o novembro, e o setembro de 2021 vai chegar também. O tempo passa. Ele vai passar, você fazendo ou não. Então, se você hoje se habilitar a começar a poupar aquele dinheirinho para comprar o negócio lá em 2021, ou se matricular no curso de inglês e começar a frequentar as aulas, e todos os dias você estudar, todos os dias você botar aquela moedinha, aquele dinheirinho guardado. Quando chegar lá, que vai chegar, você vai ter. Você vai saber o seu inglês, você vai ter o teu dinheiro para aquela viagem, para aquele carro. Agora, se você falar hoje que você quer algo e não fizer nada, o tempo vai passar, você vai chegar lá e não vai construir. Ah, eu quero uma casa, mas não põe o primeiro tijolo. Se você não pôr o primeiro tijolo, um em cima do outro, não vai sair a casa. Não acontece milagre. Eu costumo dizer que quando o cara não quer, nem Deus pode. Como não pode? Deus pode tudo, gente. Deus pode qualquer coisa. Só que ele te respeita. Ele respeita a tua vontade. Para isso, ele te deu o livre-arbítrio de escolher. Horas, você diz, eu quero largar esse vício. Mas não faz nada para isso acontecer. Aí, meu Deus, eu não consigo mesmo. Claro que não consegue, ninguém. Gente, você está sentado numa cadeira, olhando uma janela na sua frente. Se você não levantar daqui e ir na janela, você não vai ver nada lá fora. Você vai ficar aqui sentada. Você percebe? Por isso que lá no começo a gente falou que é ação, né? Ação. Tudo o que eu quero que aconteça, eu preciso fazer. Como Jesus pediu. O que você tem para me dar? Outras tantas passagens, né? Jesus sempre deixou claro o que você quer que faça. O cego, para ele curar, ele perguntou, o que você quer que eu faça para você? E ele diz, eu quero ver.
Quando a mãe dele pede que não tem mais vinho na festa lá das bodas, o que ele fala? Ah, não dá para fazer. Não, ele diz assim, me traga água, pelo menos isso. E encham os barris de água. Me deem alguma coisa. Me ajude a te ajudar. Então, quando você quer saúde, você precisa ir ao médico. Você precisa tomar o remédio. Ah, eu quero perder peso. Eu preciso perder peso. Então, meu bem, você precisa fechar a boca. Você precisa fazer exercício. É você que tem que fazer. Não adianta você falar, ai, meu Deus, me ajude a perder peso. Gente, Jesus já está lá, do lado de fora, esperando. Deus está lá com os bracinhos assim, ó, só olhando, esperando a sua atitude. Aqui nesse texto tem mais uma frasezinha bastante interessante, que ele diz assim: para Deus nos ajudar, nós precisamos também ajudar primeiramente a Deus, por meio de nossos esforços constantes. Deus nada poderá fazer em nosso benefício, senão encontrar ao menos uma semente de auxílio dentro de nós. Interessante, né? Aquilo que eu falei. Quando o sujeito não quer, nem Deus pode. Deus não, por que Deus não pode? Pode. É aquilo que eu falei, Deus pode tudo. Mas ele vai esperar. Se você quiser verdadeiramente, você vai fazer a sua parte. Então, quando você não tira a bunda do banco, Deus fala assim, para que eu vou fazer esse cara chegar lá? Não tem como. Para que a gente chegue a algum lugar, a gente precisa ir. Seja de cadeira de roda, seja caminhando, seja de helicóptero, seja de avião, seja de aeróbus, seja como for. Mas eu tenho que ir. Se eu não me manifestar o movimento de ir, eu não chego a lugar nenhum. E nada se faz do nada. Primeiro eu tenho que dar os meus pães e os meus peixes. Voltando aqui ao nosso evangelho, vamos ver nosso tempinho. Lá no nosso segundo parágrafo do item 1, diz assim: também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai que está no céu dará os verdadeiros bens àquele que lhes pede. Vamos analisar. Para mim, esta passagem, ela vai falar para nós de fé. Mas vamos analisar. Nós, que somos falhos de todas as formas, cheio de fraquezas, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de eu, né? Somos capazes de dar o nosso melhor para o nosso filho. Se ele pede que está com fome, eu vou lá correndo preparar um lanchinho para alimentar. Se ele fala, eu quero fazer um curso, eu vou correndo ajudar ele a se matricular naquele curso. Quero fazer uma viagem, vamos lá, vamos construir, eu te ajudo. Se nós, que nos perdemos diante de tantas coisas, sabemos dar boas coisas, imagine Deus. E aí, a gente tem que fazer assim, eu convido todo mundo a fazer aquele minutinho de reflexão de quantas e quantos milagres Deus já fez na nossa vida.
Na minha, incontável. Mas já começa pelo milagre de você estar aqui. Quando para você nascer, Deus já teve que arrumar um pai e uma mãe para que você pudesse ser gerado. Alguém para fazer o parto, a mãe para cuidar, alguém para te cuidar, senão você não teria sobrevivido. E ao longo da tua vida, seja ela de quantos anos forem, quantos benefícios você já contou com a bondade de Deus? Quanto bem você já recebeu? Então você ainda duvida de que ele, neste momento que você está passando por alguma dificuldade, você duvida que ele vai te ajudar? Quantas vezes você já passou por algum aperto e já passou? Já resolveu, de um jeito ou de outro, aquela situação? Foi. Não quer aquela frase maravilhosa que diz, tudo passa. E tudo passa mesmo. As coisas de Deus na nossa vida é tudo transitório, porque elas só servem para aquilo que a gente tem aqui, para a gente aprender e progredir. Então, veja, é com esta lógica, é com esse raciocínio lógico que eu vou dizer para você que eu tenho certeza de que Jesus, ali como naquela imagem, está lá do lado de fora, na minha porta, querendo entrar para me ajudar. Eu tenho certeza que se eu abrir a porta, ele vai me ajudar. Como ele já fez incontáveis vezes na minha vida. Então, por que nesta aflição de agora, eu vou duvidar de que ele vai fazer? E a gente costuma a se perder nisto. Quando você entra numa situação de almejar algo ou de resolver uma situação, você pede a Deus, pede a Jesus, mas você não acredita que ele vai fazer. E Kardec nos convida a uma fé raciocinada. Então, como é que eu tenho certeza que Jesus está lá do lado de fora? Como é que eu sei que ele está lá esperando a minha deixa para me ajudar? Ele está lá. Aí eu preciso... Quanto tempo eu tenho? Eu preciso ilustrar isso também, assistir um vídeo no YouTube, ou uma palestra, agora já não lembro, mas eu lembro o fato. Um senhorzinho de mais de 60 e tantos, 70 anos, num país aí fora do Brasil, Europa, saiu, pegou Covid, ficou 15 dias internado, naquela máscara de oxigênio, os 15 dias, se recuperou e, ao sair, levaram ele para a secretaria, porque lá não tem INSS, lá não tem hospital público, tá? Então, estava no hospital particular. Puseram ele na secretaria e apresentaram a conta. Ó, você sarou, está curado, a conta tua é esta. E ele olhou os itens e começou a chorar. Convulsivamente ele chorava. Aí a moça pergunta, mas meu senhor, o senhor não tem dinheiro para pagar a conta? E diz assim, não, o problema não é esse. Eu tenho dinheiro. É que eu estou vendo aqui que esses 15 dias que eu passei respirando por oxigênio artificial dentro do hospital, vocês estão me cobrando por essas tantas horas de oxigênio 5.000 euros. E eu fico imaginando o quanto eu devo para Deus nesses meus 70 anos de oxigênio que ele me proveu desde a hora que eu saí de dentro do ventre da minha mãe. Você vê, a gente não percebe o milagre de Deus na nossa vida, o quanto Deus nos ajuda, e que muitas das vezes
Nós atrapalhamos Deus. A gente quer, assim, sempre que Deus faça, mas a gente não percebe, ele já está fazendo. O tempo todo, imagine esse senhor, quando ele foi, caiu nele, assim, caiu em si, de que quanto custa o ar que eu respiro? Se eu, para respirar durante 15 dias no oxigênio artificial, me cobrar essa fortuna. Deus provê o ar que você respira. Deus faz esse milagre. Mas ele pede o quê para você? Que você respire, né? Para que você cuide do seu pulmão. Quando muitos não fazem isso, cuida do seu pulmão para que você tenha pulmão saudável e possa receber o ar que ele deixa para você aqui fora de graça. Meus amigos, caminhando então assim para os nossos encerramentos, nós vamos deixando aqui aquela mensagem de que, para que a gente possa receber o milagre que Deus vai fazer na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso abrir os meus braços para que eu faça algo de bom. Eu preciso abrir o meu coração para que eu aprenda a amar, aprenda a perdoar, aprenda a ajudar o outro. Eu preciso melhorar as minhas imperfeições, fazendo aquele esforço. Ora, eu sei que eu sempre deixo isso muito claro, um dos grandes problemas que eu tenho hoje ainda é a ansiedade. Estou aqui ansiosa, preocupada que acabar, que chegar no finalzinho, é sempre assim. As minhas ansiedades. Então, se eu sei que eu tenho esse problema, eu preciso começar a trabalhar. Deus está esperando de mim que eu use melhor a minha respiração, a minha confiança de que tudo vai dar certo, de que vai passar, que vai, sabe? Essa ansiedade que nós temos diante dessa pandemia, ai, que nunca passa, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu quero ir para a rua, eu quero visitar meus familiares, eu quero passear, essa ansiedade vai passar. Deus fará o milagre na vida nossa. E Ele está fazendo o milagre na vida de todos, inclusive dos que estão doentes, inclusive dos que estão desencarnando. Deus sempre fará o milagre em nossa vida. E como é que eu tenho essa certeza? Baseado naquela lógica que Kardec nos ensina. Por tudo o que eu já recebi. Só eu, não preciso nem ver o que ele fez no mundo. Só de ver o que ele já fez por mim, pela minha pessoa, eu sei que isso vai passar. E que lá na frente eu vou ter uma melhor condição de resolver os próximos que virão. Queridos amigos, é sempre muito bom trazer a mensagem de Jesus, que se a gente souber trabalhar dentro de nós, a gente vai ter uma vida melhor, mais saudável e mais feliz. E eu digo, como naquela imagem, Jesus, há 2000 anos, ele bateu. E ele está lá esperando que a gente ouça essa batida, que a gente abra essa porta, que a gente ofereça os nossos pães, os nossos peixes, para que ele multiplique isso em nossas vidas. Então, façamos isso. Abramos a porta da nossa vida para Jesus. Confiemos, entregando a dádiva de tudo que a gente puder fazer de melhor por mim, pelos meus mais próximos e pela humanidade. Que eu dê aquilo que eu tenho de melhor,
que a minha capacidade de orar, de amar, de entender, de perdoar. Então, meus queridos, abramos a porta do nosso coração. Entreguemos a Jesus os nossos pães e os nossos peixes. E tenhamos a certeza de que Ele multiplicará em bênçãos em nossas vidas. Muita paz a todos. Muito obrigada. Ups. Nossa, maravilhoso, hein? Bom, eu sou suspeito para falar, né? Estamos falando da minha... Elogia não. Não, mas de fato, assim, nós muitas vezes queremos que Jesus venha até nós, mas nós não estamos preparados ou dispostos a ir até Ele, né? É o esforço pessoal de cada um. E antes da gente caminhar para a nossa prece, me pediram para tocar uma música, não sei se eu vou conseguir, eu não fiz o teste ainda, que é muito conhecida daqueles que frequentam a nossa casa, né, no momento do passe. Ela é um pouquinho longa, mas eu vou ver se eu consigo tocar ela um pouquinho antes da gente fazer a prece de encerramento. Vamos ver se a parte técnica ajuda aqui. Vamos ver. Aqui. Então, vamos ver se sai o som também. Por enquanto, só imagem, Ricardo. Som nada. Não está saindo som? Não. Só imagem. Então, pera. Acho que não vai funcionar o som. Deixa eu... acho que não vai sair o som. Deixa eu ver aqui. Agora achei o som. Mas para a semana que vem a gente coloca a musiquinha. Eu preciso fazer teste. A parte técnica talvez não fosse dar certo mesmo, porque não houve ensaio, né? Mas então vamos fazer aquela nossa vibração, buscar serenar o nosso coração, mentalizando a figura de Jesus, que muito nos abençoou, muito nos envolveu no seu amor, por meio dos recursos didáticos trazidos, nos ensinamentos. E agora nós, que muito recebemos de Jesus, queremos fazer a nossa parte também, por meio das nossas vibrações. E por isso nós vamos mentalizar com muito carinho todas aquelas pessoas que se encontram acamadas, internadas por conta da pandemia, por conta de outros motivos, outros problemas de saúde. Vibremos intensamente para que essas pessoas se recuperem. Vibremos pelos profissionais da saúde que precisam se expor para ajudar essas pessoas doentes. Que eles tenham toda a proteção para a sua saúde, mas também, e sobretudo, para o seu espírito, porque essa tem sido uma tarefa bastante desafiadora, enfrentar essa pandemia, a doença, muitas vezes não conseguindo recuperar o paciente. Que esses irmãos recebam nosso abraço carinhoso, para que eles tenham também esse suporte. Vibremos por todos os governantes desse país, para que eles tenham a humildade
e a boa vontade de promover leis que nos ajudem a evoluir, que nos ajudem a passar por essa pandemia da melhor maneira possível, que nos ajude a suportar os problemas financeiros oriundos desse problema. Vamos vibrar pelas famílias, pelos lares, que todos os lares sejam amparados, protegidos pelo amor de Jesus. E assim nós mentalizamos Jesus, derramando sobre nós as suas bênçãos de amor, as suas bênçãos de paz, e sentimos essa calma, essa proteção constante de Jesus. Nos sintamos revigorados, amparados pelo seu amor, abraçados carinhosamente pelo Mestre. Querido Jesus, mais uma vez, muito obrigado por todo o amor que você dedica a cada um de nós de maneira individual. Muito obrigado pela proteção, que o Senhor nos fortaleça a fé, a confiança, a paciência de que todos os problemas um dia terão fim. Fortalece em nós, Senhor, a boa vontade de fazer as mudanças, de adotar as posturas que nos cabe para contribuir para o fim dessa pandemia. Que o Senhor nos proteja por mais uma semana e, se for da sua vontade, da vontade de Deus, estejamos aqui mais uma vez reunidos na semana que vem. Que assim seja. Graças. Queridos amigos, fiquem todos em paz, tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana, e a gente se vê aqui mais uma vez na sexta-feira que vem. Boa noite para todos, estou encerrando a nossa transmissão. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado, tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas. E para reabri-la, precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise, e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.